Olá! Hoje a nossa conversa vai direto para Ezequiel, capítulo 25. É um capítulo, assim, bem denso, né? Com certeza. Basicamente, a gente tem ali uma sequência de oráculos divinos, né? Julgamentos contra as nações vizinhas de Israel. Isso, logo depois da queda de Jerusalém. E a fonte é sempre a palavra do Senhor veio a mim, a Ezequiel. O clima é pesado, de julgamento iminente. Exatamente. Então vamos lá. Começando pelos Amonitas. O texto diz que eles disseram ahá, ahá, quando viram o santuário profanado, a terra de Israel destruída, o povo exilado. Parece uma alegria maldosa, né? É exatamente isso, uma zombaria, um desprezo, não só pelo povo, mas pelo sagrado, pelo santuário. E a consequência que o texto descreve é bem específica, né? Qual era mesmo? Seriam entregues aos povos do Oriente, provavelmente tribos nômades, né? Que iam transformar a terra deles em pasto para camelo, para ovelha, uma reversão civilizacional quase. E o motivo explícito não era só zombar. Não só zombar. O texto diz: batiste palmas e peteaste com os pés e com todo o desprezo da tua alma te alegraste contra a terra de Israel. Quer dizer, foi uma celebração cheia de malícia. Entende? E aí vem a frase que se repete, né? Então sabereis que eu sou o Senhor. Não é só punir, é uma revelação forçada da soberania divina. Essa atitude de desprezo não para nos Amonitas, né? A gente vê algo parecido com Moabe e Sair também. Sim, sim. Com Moabe, a questão é que eles disseram que a casa de Judá era como todas as outras nações. Ah, nivelaram por baixo. Tiraram a singularidade da relação de Judá com Deus. Exato. E na visão de Ezequiel, isso é um erro teológico gravíssimo. É como negar a eleição, a aliança especial. E o julgamento para eles. Segue a mesma linha. Segue, sim, o flanco de Moabe, a parte mais exposta deles, seria aberto, as cidades da fronteira seriam entregues também aos povos do Oriente, junto com os amonitas. Para quê? Qual o objetivo disso? O texto diz duas coisas. Primeiro, para que os amonitas nem fossem mais lembrados entre as nações, e segundo, para que Moabe, através do castigo, também aprendesse: saberão que eu sou o Senhor. Parece haver uma ligação direta, né? Desrespeitar Israel é atrair um destino de esquecimento e aprendizado forçado. Interessante essa conexão. Agora, com Edom, o foco muda um pouco para a vingança, certo? O texto fala que Edom agiu vingativamente contra Judá. Aqui a questão da vingança fica bem central. Diz que Edom se tornou muito culpado por causa dessa vingança contra a casa de Judá. E a punição? É descrita de forma bem violenta. A mão de Deus estendida matando homens e animais. Desolação de Temã até Dedã. Mas tem um detalhe aqui que é, tipo, crucial. Qual? A vingança divina seria executada pela mão do meu povo Israel. Nossa! Quer dizer, não é só Deus agindo do céu, mas usando o próprio povo como instrumento dessa vingança. Exatamente. Isso abre toda uma discussão sobre a agência humana na execução da justiça divina, né? E o propósito final é direto: e conhecerão a minha vingança. Nesse caso, o conhecimento vem especificamente através da vingança. Complexo isso. E para fechar o ciclo, temos os filisteus. A acusação contra eles. Parecida, mas com uma nuance. Também a vingança, também a malícia no coração, mas o texto adiciona com perpétua inimizade, para a destruir. Parece uma hostilidade antiga, sabe? Que viu na queda de Judá a chance de acabar com tudo. Uma oportunidade para destruição final. Isso. E a resposta divina segue o padrão. A mão de Deus estendida contra eles. O texto menciona cortar os queretitas. Quem eram esses? Provavelmente um grupo específico ali da costa, talvez guerreiros ou mercenários ligados aos filisteus, e destruir o que restou do povo no litoral. Fala em grande vingança e castigos de furor. E o final, a mesma conclusão. A mesma. O clímax é o reconhecimento inevitável, então saberão que eu sou o Senhor quando executar a minha vingança sobre eles.
Então tá, olhando para o capítulo 25 como todo, o que a gente percebe? Um padrão bem claro, né? Qualquer ação hostil contra Judá naquele momento de fraqueza, Zombaria, como os amonitas, negar a relação especial deles com Deus, como os Moabe, buscar vingança, como Edom e os filisteus. tudo isso atrai um julgamento divino bem severo. E o refrão constante é esse: saberão que eu sou o Senhor, ou conhecerão a minha vingança. Exatamente. Acho que o ponto central aqui é a afirmação radical da soberania e da justiça de Deus, sabe? Justamente quando tudo parecia perdido para Israel. Ezequiel está usando esses julgamentos contra os vizinhos para dizer, olha, Deus não foi derrotado. Pelo contrário, ele continua no controle absoluto. E esses julgamentos seriam a prova disso. Sim, seriam a manifestação do poder e da justiça dele para todas as nações. Essa vingança, nesse contexto, funciona quase como um reajuste cósmico, entende? Uma demonstração de que a aliança de Deus com Israel e a santidade do seu nome tem consequências para todo mundo. Desafiar isso é desafiar o próprio Deus. Faz sentido. Então, recapitulando rapidinho, Ezequiel 25 traz 4 profecias de julgamento: amonitas, moabitas, edomitas e filisteus. Cada um punido por atitudes específicas de hostilidade ou desprezo contra Judá no seu pior momento. Isso. E aí fica uma reflexão para a gente, né? Olhando só para o texto, como essa ideia de justiça divina, tão direta, tão causa e efeito, se apresenta aqui. Como o destino dessas nações está tão amarrado às ações delas e principalmente a forma como elas viam Israel e o Deus de Israel. Exato. E o que essa repetição constante do "saberão que eu sou o Senhor" realmente quer dizer? Será que o propósito final, mesmo nessas palavras tão duras, era menos sobre punir por punir e mais Sobre revelar. talvez, sobre uma revelação inescapável da realidade do poder de Deus para todo aquele mundo antigo? Uma revelação que eles não podiam mais ignorar.